Boa noite. Em nome da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, queremos agradecer a presença de todos e de todas. Esta noite vamos então refletir sobre este tema, o papel da mulher na agricultura. Vamos ter associações, dirigentes e aqui o testemunho vivo de mulheres que fazem parte do nosso setor agrícola e que têm a sua profissão no setor agrícola como uma grande paixão. Iniciaremos a sessão, então, com a intervenção do Sr. Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, o Sr. António Ventura, seguido da intervenção online do Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita. Teremos a intervenção das nossas convidadas e, no momento final, teremos, então, aberto o debate para todos os que queiram intervir e partilhar a sua experiência e esperemos que seja uma boa sessão e que desfrutem. Boa noite a todas. Depois a todos. Hoje é o dia delas. A todos que estão aqui nesta sala, mas também aos cerca de 50 participantes que nos acompanham online através das suas casas e espalhados por todos os Açores. E, portanto, isto é um colóquio que tem, de facto, essa dimensão regional através dessa possibilidade da videoconferência. Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores, que está-nos a acompanhar, Sra. Vereadora da Câmara Municipal da Horta, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Senhoras e Senhores Deputados, representante da CALF e Presidente do IROA, Senhoras e Senhores. Primeiro, uma palavra genérica ao dia que hoje se celebra, o Dia da Mulher, e dizer que também faço uma intervenção para não alongar. O dia que celebra a mulher enquanto mãe, enquanto participante de uma atividade profissional e enquanto também a sua participação em termos cívicos e políticos. A ela, o mundo, a história da humanidade devem, de facto, um agradecimento e um reconhecimento àquilo que tem sido, de facto, a conquista da mulher, que por vezes não é fácil, numa sociedade que era predominantemente dominada pelo homem. Foi uma conquista difícil ao longo, de facto, da história da nossa humanidade. Chegaram aqui por uma escada que foi subida a pulso, quer nos seus direitos fundamentais, mas também naquilo que são os seus direitos de participação e de decisão, quer em termos cívicos, quer em termos políticos. Para hoje que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nada melhor que falar sobre a mulher na agricultura, sendo a agricultura a nossa atividade mãe, ou seja, sendo a nossa agricultura aquela que tem a capacidade de reproduzir outros negócios nos Açores. É a base do desenvolvimento económico e social, assim o é há 500 anos, e permite, de facto, o surgimento de outras atividades em todas as nossas ilhas. E, portanto, um reconhecimento a este ser humano que está nesta atividade económica e que muito faz nos Açores. Duas questões muito simples, o Presidente da Associação Agrícola, peço desculpa, está aqui presente também. Duas questões muito simples. A mulher sempre participou na agricultura, quer de uma forma direta, mas nos Açores mais de forma indireta. Mas sempre teve uma decisão sobre os produtos agroalimentares nos Açores e continua a ter. A mulher mãe, a mulher de família, a mulher que faz o pequeno almoço, o almoço e o jantar, é a mesma que vai escolher e comprar, ter a opção de comprar os alimentos para confeccionar estas refeições. E quando escolhe estes alimentos, sempre tem a opção de escolher pelos alimentos produzidos nos Açores ou pelos alimentos produzidos fora dos Açores. E é nesta decisão pela confecção dos alimentos que está a contribuir para o desenvolvimento da agricultura nos Açores. Sr. Presidente da Associação de Jovens também. Vou ver e vou referenciar. E, portanto, é nesse sentido que a mulher, enquanto, de facto, aquela que, em maioria, está a confeccionar as refeições,
tem uma opção direta sobre o desenvolvimento da nossa agricultura, porque é ela que vai comprar os alimentos e tem uma opção de escolha. Nesse sentido, participa diariamente, como sempre participou no passado, e vai participar no futuro também no progresso do agro-rural nos Açores. E, portanto, a mulher tem esta função nos Açores de desenvolver, através da alimentação diária dos açorianos, também a agricultura e o processo de decisão em termos de política pública. Uma última referência, dizer-vos que na Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural nós temos 9 serviços de desenvolvimento agrário, um em cada ilha. Dos 9 serviços de desenvolvimento agrário, 5 são chefiados por mulheres e 4 chefiados por homens. Portanto, há uma maioria clara de diretores de serviços de desenvolvimento agrário que são chefiados por mulheres. Estão em maioria. Também na Secretaria temos uma chefe de gabinete, que é mulher, temos uma diretora regional de desenvolvimento rural, que é mulher, temos a presidente do IAMA, que é mulher, e temos a nossa diretora do Gabinete de Planeamento, também que é mulher. Portanto, há uma maioria clara de decisão. Por vezes não é fácil. Mas a verdade é que a sensibilidade das mulheres para determinados assuntos, para aquilo que são pormenores que escapam aos homens, essa sensibilidade complementa e por vezes é prioritária na necessidade de se criar uma política pública. A todas as mulheres que participam na política pública, a todas as mulheres que têm uma participação cívica, a todas as mulheres que têm, direta ou indiretamente, uma participação na produção dos agroalimentos e na escolha dos nossos alimentos, deixo de facto aqui o meu bem-aja e reconheço que a mulher tem um papel cada vez mais fundamental na agricultura. Uma última palavra às senhoras que vão aqui debater, vai ser um gosto ouvir diferentes testemunhos de diferentes vertentes na produção de alimentos. Estamos todos aqui para vos ouvir, se ninguém pegar o som, é preciso só todos isto porque infelizmente começamos tarde e não vou de facto demorar mais tempo. Bem-ajam a todos, vamos a isso, muito obrigado por estarem aqui. Jornal da Agricultura, o engenheiro António Ventura, que está bem disposto, emocional, vai dar um colóquio que queria felicitar até na Secretaria por iniciativa desse colóquio, ainda por cima num dia muito especial, que é o Dia da Mulher. Todos nós sabemos que a mulher é um ser especial, tem a felicidade de poder ser mãe, só por si só, e o amor que nós nutrimos pelas nossas mães, e pelas nossas mulheres, e pelas nossas filhas, obviamente, faz com que esse dia seja marcante em toda a sociedade e em quase todo o mundo, que infelizmente ainda não é identidade de toda a população mundial. Então, eu queria, neste dia especial, Dia da Mulher, atendendo também aquilo que o secretário já disse, se calhar complementando um pouco aquilo que ele foi dizendo aos poucos, eu, com a experiência de vida que tive ao longo dos anos também, misturado com a agricultura, também tive o privilégio de ser bancário e lidar diariamente com a população agrícola durante quase 20 anos, para além de também ser agricultor, paralelamente com o método de conhecimento público, também daqueles que estão mais próximos e mais chegados. E há sempre um ditado que nós costumamos a dizer, que antigamente até se via muito isso, e de uma forma muito injusta, por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Eu não concordo com este tipo de observação. Eu concordo sim, e posso testemunhar isso facilmente, é que ao lado do grande homem está sempre uma grande mulher. E ao lado dos agricultores teve sempre grandes mulheres. Muitas vezes passando despercebidas no seu trabalho diário, que foi elencado em algumas fases aí pelo secretário regional muito bem, mas complementando alguma parte não só do seu trabalho físico, dedicado na própria agricultura, mas complementando com aquilo que nós achávamos que era de grande importância, a grande parte da gestão, até mesmo financeira, e até mesmo diária de exploração em termos documentais, durante muitos anos, era feito quase na totalidade pelas mulheres, porque sabíamos a dificuldade que os agricultores tinham, e ainda hoje alguns têm, no manuseamento e no trabalho com papéis. E as mulheres tiveram um papel extremamente importante. Pensávamos muitos que a mulher estava ao lado, passava ao lado do que era a vida do agricultor, de uma família de agricultores, não.
para além do seu trabalho diário que tinha, também tinha essa complementaridade que, obviamente, assentava durante muitos anos como uma luva naquilo que era o trabalho e na ocupação de um espaço que os agricultores naturalmente não o podiam fazer. Então, seja mais concretamente a nível da banca, as mulheres tratavam praticamente quase todos os assuntos, a nível da burocracia, nos serviços oficiais, eram as mulheres a tratar quase todos os assuntos, até começar a aparecer as associações, começarem a dar outro relevo e outra importância até a esse tipo de trabalho, começarem também a substituir parte do trabalho que as senhoras faziam nesse aspecto. E hoje, e obviamente, e sentimos isso, que o papel da mulher na agricultura não está terminado, e parece que ainda estamos muito aquém daquilo que nós desejamos por uma agricultura em que a mulher terá que ter muito mais impacto. Não só na produção, isso começa a saber muito também para algumas aptidões na área das produções biológicas, noutras áreas de produção, no trabalho, não sendo só as mulheres como empresárias agrícolas, mas no trabalho, em que a mulher pode ser extremamente importante na agricultura, até mesmo na agropecuária, mais na área da pecuária de leite, porque a mulher tem uma sensibilidade incrível para o tratamento dos vitanos, e as mulheres que estão ligadas e sabem perfeitamente o que é que eu estou a dizer. As ordenhas das vacas feitas pelas mulheres são totalmente diferentes de quando são pelos homens. Há muita sensibilidade nesta matéria. Agora, claro, que isto é uma situação óbvia que é preciso continuar a melhorar de uma forma sustentável, que é a questão das próprias infraestruturas, para que haja também alguma segurança e alguma confiança para que muitas das mulheres que são jovens agricultoras, que são agricultoras, que são diretamente as proprietárias ou empresárias, mas também as outras que poderão ser como trabalhadores agrícolas, atendendo à falta de mão de obra que nós temos neste momento, também pode ser colmatada por algumas neste setor feminino, que achamos que é extremamente importante que sejam garantidas a segurança e a confiança para trabalhar no serviço. E isso não é situação virgem, há muita parte do mundo que este trabalho é feito quase exclusivamente pelas mulheres. Portanto, e aqui é um trabalho muito importante em que nós também temos que reportar, trabalhar, informar mulheres, que eu estou convencido que muitas delas, quando tiverem as condições, esse terá um trabalho que elas abraçam com muito gosto, pela própria sensibilidade que elas têm para lidar com os próprios animais. Eu queria também, para além do agradecimento de estar nesse colóquio que eu reconheço o mérito da sua organização, também um cumprimento à senhora vereadora da Câmara da Horta, apesar de não estar a ver ninguém, mas espero que estejam a ver também e a ouvir. Penso que o Dr. Bruno da Costa também foi anunciado, também está aí também, um cumprimento especial para ele. Sei que também hoje, apesar de devem estar muito cansados, eu estou próprio secretário dos debates mais efusivos que houve hoje na Assembleia Legislativa Regional. Aos meus colegas, diretores das associações, alguém representativo da CAP, não sei se eu sou presidente da CALV, se eu sou presidente ou não, também o meu cumprimento especial, e a todos aqueles que estiveram presentes, senhoras e senhores agricultores. E mais, para tentar terminar essa minha pequena observação, um cumprimento a todos os senhores e a todas aquelas que acreditam num setor vital na nossa economia. E elas acreditam e confiam que tem um papel muito importante para a dinamização de um setor em todas as ilhas. Temos que abraçar todos aqueles que temos responsabilidade, temos que abraçar todas aquelas e todos aqueles, no caso concreto mais aqui das mulheres, que têm essa vontade. E há bons exemplos hoje que eu penso que vão ser enumerados de alguns ex-dirigentes associativos que marcaram uma década ou mais como mulheres nos registros associativos. Estou-me a lembrar da Jacita, que eu quando a conheci já estava, portanto eu reconheço o mérito dela, o desempenho que teve durante muitos anos e a grande paixão por viver desse movimento associativo. Ela é uma delas, possivelmente existem muitas outras, e é com esses bons exemplos, e o Sr. Secretário sabe isso muito bem, é isso que nós queremos para a agricultura dos Açores, e as mulheres têm um papel muito importante. Desejo a todas as mulheres da nossa região e principalmente fora, que tenham um dia feliz e que elas sejam e continuem a ser, que sabem perfeitamente que têm um papel muito, muito importante em toda a sociedade. Viva as mulheres!
boa noite, muito grata por estar aqui, é mesmo um prazer, é uma honra e sem mais demoras vamos passar a palavra a alguém por quem tenho muita admiração e muito carinho. Já é o segundo evento hoje em que estamos juntas. Clarice Canha, integrante da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, desde 1976, desenvolveu vários projetos no âmbito da violência doméstica e de género. Entre os projetos que desenvolveu, faz parte integrante do papel da mulher na agricultura em 2006, com o caso de estudo da Ilha de Santa Maria. A importância da mulher, que eu diria, na e para a agricultura, é o que vamos acompanhar na sua apresentação. Um grande aplauso. Antes de começar, eu queria dizer que quando nós preparamos um documento que nos vai na alma, de algo que acompanhamos durante anos e anos, dá-nos sempre uma certa balança e um pouco, é isso um pouco que eu sinto. Gostei de ouvir falar da sensibilidade das mulheres, deste painel que aqui está. Talvez algumas questões que aqui venho a colocar não coincidam completamente com essa ideia, mas vamos a isso. Então, é com muita satisfação que estou aqui neste colóquio e agradeço ao convite que nos fizeram. Eu considero que há poucas oportunidades de refletir sobre o sector económico em que o trabalho e o papel das mulheres está pouco visibilizado. Nesta apresentação, considero que há, como disse há bocadinho, então o que eu pretendo fazer é apresentar um pouco a evolução da situação das mulheres na agricultura, apresentar alguns estudos e reflexões sobre o seu papel e finalmente, algumas reflexões teóricas sobre o trabalho das mulheres. Passando agora, primeiramente, a este quadro, eu diria que o primeiro indicador que aqui apresento refere-se à população familiar por género. Um conjunto de pessoas que fazem parte do agregado familiar doméstico, homens e mulheres, como podem ver. E olhando para este gráfico, eu gostaria de vos dizer que verificamos uma diminuição significativa da população agrícola familiar. Estou a falar deste quadro. E podemos ver aqui no último conjunto das colunas, enquanto que em 2009 havia 42.481 pessoas a trabalhar na agricultura, quando chegamos a 2019 são 29.143. E isto chama-nos a atenção, é preciso pensar porquê. E vemos que há um decréscimo, sobretudo de 12.000 pessoas numa década. E é um decréscimo que se dá globalmente, sejam em relação a homens, seja em relação a mulheres. Passando à frente, o outro quadro, este quadro, diz respeito aos produtores agrícolas singulares também por género. Agora, olhando para este quadro, o que eu gostaria que reparassem é, vimos que há, de novo, que há uma situação diferente. Ou seja, há uma maior aproximação das mulheres na agricultura, como podem ver, portanto, na última coluna, enquanto que há um decréscimo do número de produtores agrícolas homens, há uma maior aproximação de mulheres a entrar, cerca de 3.000, a diminuição. No caso das produtoras mulheres, verificou-se este ligeiro aumento, cerca de 50, mas que representa um aumento relativo ao seu peso na produção agrícola, passando de 16% para 21%. O quadro seguinte, dirigentes da exploração agrícola por género, pessoa responsável pela gestão corrente e cotidiana da exploração agrícola, e aqui vemos de novo uma tendência semelhante ao caso anterior, das dirigentes e dos dirigentes das explorações agrícolas
que passam a representar cerca de 20%. Não ultrapassam os 20%, mas estão um bocado lá. Em qualquer caso, elas continuam a ser uma minoria, mas houve um aumento do seu peso no contexto de uma atividade económica que, de alguma forma, parece estar a diminuir. Isto são dados gerais que valeria a pena estudar com mais atenção e considerando outros elementos de natureza qualitativa que ajudassem a compreender as vivências das mulheres na agricultura. Passando à frente, o trabalho invisível, aquilo que nós chamamos de trabalho invisível, e aqui eu queria apresentar alguns estudos que o UMAR realizou ao longo destes anos. O primeiro foi um inquérito em 1993, o segundo foi em 2006 e o terceiro, as mulheres na pesca, o quarto, o género do setor empresarial e, por fim, da imigração. O que é que se pretende dizer? São estudos que se referem ao campo laboral em áreas menos conhecidas pela sociedade. Quanto às empresárias invisíveis, diria que o que se pretendeu fazer em Santa Maria foi exatamente um estudo sobre a situação das mulheres da agricultura em Santa Maria, que foi um livro publicado, já não tenho tempo para dizer, no livro de Rosa Neves Simas, a mulher e o trabalho nos Açores e nas comunidades. Agradecemos o convite, na altura, o convite dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Santa Maria e este trabalho foi apresentado na Feira do Mar. Este quadro aqui representa o número, a percentagem de mulheres na agricultura, portanto, no lado esquerdo, 18%, e a maioria, 82%, são homens. No lado direito, não temos tempo para ver, mas de facto há um relato da maior parte de participações de homens e de mulheres em cursos de formação em Santa Maria. O estudo incluiu a entrevista a 4 mulheres, 4 entrevistadas, e o objetivo era perceber a realidade do trabalho destas mulheres nas explorações, a sua vida na agricultura, nesta ilha, e as 2 entrevistadas seguintes entraram para a agricultura quando casaram e as outras 2 já vinham de família. Aqui o que pretendemos dizer é que a agricultura, isto dito palavras das mulheres que foram entrevistadas, a agricultura é complementar ao serviço da casa. Às vezes, dizia, deixa uma coisa para ir fazer outra, é que nós vamos ajudar os homens, mas eles não vêm para a cozinha. Quando é preciso, o serviço doméstico espera, e às vezes deitavam-me às 2 ou 3 da manhã, fazia costura para casa, lavava roupa na ribeira, chegava a levar os 2 dos meus filhos e eles ficavam lá comigo. Então, parece-nos que isto são questões que devem ser estudadas, que o trabalho na agricultura é muito bom, palavras destas mulheres, a maioria dedica-se à pecuária, ao cuidar do gado, dado que a agricultura é outro tipo de trabalho. E alguém perguntava, haverá uma distinção entre agricultura e agropecuária? Será que a mulher açoriana que trabalha neste setor tem mais tendência para se dedicar à pecuária, ao cuidado dos animais, do que à agricultura, à cultura e produção de terrenos? Passando agora à frente, e mais propriamente sobre a questão da mulher no trabalho, gostaria de colocar aqui algumas questões
de uma mulher francesa, historiadora e feminista, Michelle Perrault, que ela dizia que o trabalho das mulheres dizia respeito à casa, à reprodução, não era valorizado nem remunerado. As sociedades nunca poderiam ter vivido, reproduzir-se e desenvolver-se sem o trabalho doméstico das mulheres. E pensar que este trabalho ainda hoje é invisível. Mais à frente, a mesma historiadora refere 3 situações. As camponesas, como podem ver, ela refere-se aqui nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, em França, ainda era esta a condição de quase metade das mulheres, passando à frente o trabalho doméstico, segundo Michelle Perrault, era fundamental na vida das sociedades na qual assegura o funcionamento e a reprodução na vida das mulheres, pesando nos seus dons, são elas as responsáveis, também pesa a sua identidade. E por último, as operárias, refere Michelle Perrault, que a industrialização, não se sente tanto aqui, talvez nos Açores, introduziu o problema do trabalho nas mulheres, e ela fala da fábrica que foram para elas uma grande agitação, ainda mais do que para os seus companheiros. Como conciliar o trabalho doméstico, a sua principal tarefa, com as longas horas de trabalho na fábrica? Passando agora à frente, gostaríamos de apresentar ou de referir palavras da Fátima Sequeira Dias, algumas de vós conhecem-na, e ela dizia, quase em 1993, falava da atividade feminina mais do que ontem e menos do que amanhã. E aqui a Fátima fazia várias considerações que é preciso ter em conta: o trabalho feminino, as atividades femininas, mulheres de trabalho, acesso ao trabalho no mundo laboral, ou trabalho remunerado fora de casa. Mas o mais importante que a Fátima Sequeira Dias chama a atenção é que não são contabilizadas nas contas nacionais o trabalho doméstico, a assistência à infância e à terceira idade, o apoio ao marido, a transformação em matérias-primas para autoconsumo, a produção para próprio uso e os trabalhos de manutenção e reparação das residências da habitação, por exemplo, indispensáveis ao funcionamento da economia doméstica e criadores de riqueza e de prosperidade na nação. Por último, e ainda seguindo a lógica de Fátima Sequeira Dias, esta ausência penaliza assim a mulher, que, como sabemos, desempenha a grande maioria dessas atividades após o cumprimento da sua atividade profissional, quando elas trabalham. Calcula-se, a título de exemplo, isto é um pensamento que talvez ainda hoje se pode retratar, que a mulher portuguesa trabalha, neste momento, mais de 70 horas semanais, enquanto seus maridos não vão além de 42 horas semanais. Os comentários finais, muito simples, para não demorar: lembrar a importância da soberania alimentar como aspecto decisivo da sustentabilidade. E isto falo em qualquer região, mas particularmente também na nossa. Quanto mais autonomia de sustentabilidade da agricultura houver na nossa região, mais importante se torna o sistema agrícola. Faz falta desenvolver estudos que permitam compreender a realidade atual e vale a pena questionar que perspectivas no setor, pela valorização e reconhecimento do papel das mulheres agricultoras neste setor económico e na sociedade geral. Termino aqui as ideias que queria colocar. Muito obrigada. Muito obrigada por ser Para a feiteira foi gado de carne, começámos com um pouco, fomos aumentando, é tal coisa, mais uma coisinha.
fomos aumentando. Neste momento temos já à volta de 160 cabeças de animais, um efetivo um dia mais, uma vez menos. Mas pronto, gosto disso. Tenho a casa também, mas é a tal coisa. Primeiro, não vou dizer que primeiro está os animais, mas muita vez primeiro está os animais e o resto vai-se fazendo. Porque pronto, temos que ver se eles estão de saúde, se não estão, perder tempo para deitar comida a eles. Pronto, há uma série de coisas que temos que fazer todos os dias e temos que ter em atenção. E quem não tem aquilo com paixão, não chega lá. Não chega lá. Mas pronto, temos que dividir. Sou mãe, também tenho que tomar conta do filho, tenho que tomar conta da casa, tenho que tomar conta da comida. Quer dizer, a gente tem que arranjar buraquinhos para tudo. E às vezes o dia é pequenino, mas temos que arranjar um buraco para isso. E pronto, e é isto que é a minha vida. Costumamos dizer, quando somos pais, dificilmente tiramos férias, até uma certa idade deles. Quando temos animais, também. Como é gerir o stress, o cansaço, porque não há férias, não há festas, não há folgas, é um trabalho sem parar. Sim, não há nada disso, mas pronto, lá conseguimos gerir e eu falo por mim. Se temos em casa ou estou mais tempo em casa, eu já sinto falta de sair para fora. Chego lá ao pé dos animais, pronto, aquilo, esquece tudo o que está para trás e vamos em frente. E pronto, mas eu acho que o campo ajuda muito a aliviar o stress. Já podemos falar sozinhas, ninguém nos ouve. Gritar, pronto, não. Mas pronto, aliviamos o nosso stress todo ali. Cantar também. De vez em quando dá uma vontade assim de chorar, mas pronto, depois a gente dá a volta e temos que dar a volta. Não há. E vamos em frente. Mas não há férias, não há. Às vezes a gente organiza um jantar de família ou assim, mas de repente há um parto, há um animal que está doente, esquece o jantar, primeiro os animais, depois então vamos para o jantar, como se qualquer coisa. Acredito que não seja fácil, mas também que seja compensador, não é? Que haja momentos de plenitude, de satisfação. Sim. Maria de Lourdes da Rosa, produtora agrícola, designadamente com a produção de facas de leite, há cerca de 36 anos, é gestora da sua exploração agrícola, com cerca de 12 cabeças normais, natural dos Cedros, sempre teve um papel ativo também como dirigente das associações do setor, tendo integrado a direção da Jagrifa durante muitos anos, a Cooperativa Agrícola da Ilha do Faial, atualmente faz parte dos órgãos sociais da CALF e da Lata Açores. A importância da família na agricultura, no fundo a conversa continua, não é? Acaba por ser também uma família. Tudo é uma família. Gosto muito do que faço, fui criada nisto, dei continuidade. É um trabalho árduo, mas muito bom. É cansativo, mas quando fazemos por gosto, tudo conseguimos. A minha área é a área do leite, sempre foi e sempre será. Não tenciono mudar, porque gosto muito daquilo que faço e quem quiser continuar, acho que é uma área a dar continuidade. Não tenham medo. Sigam, porque é da agricultura que nós vivemos, seja de que área for. Sem agricultura não há nada. E é muito importante. Mas fazer por gosto é o mais importante. E sentiu que teve incentivos ou que teve vozes dizendo é um bocadinho difícil, pensa bem, pondera. Como é que têm sido as vozes que a rodeiam? Sim, vou dizer que sim, ponderar-se que era uma vida difícil, mas para quem gosta não ouve. Isso é diferente. Muito bem.
Sofia Gigante. No FAIAL desde 2017, é formada em Biologia Marinha, mas viu no FAIAL e na Agricultura Biológica e Regenerativa outro caminho para a sua vida. Como a exploração no cabelo, produz legumes bio em permacultura, com a produção não só de alimentos, mas também de solo e de vida. Desde 2019 comercializa os seus produtos, principalmente para a restauração e no mercado municipal, garantindo assim um comércio de proximidade de alimentos de qualidade. Sofia, falar do contexto sociocultural é falar, sem dúvida, de questões de género, de questões de idade. É mulher, é jovem, sente certamente que há um caminho percorrido, que há um terreno desbravado, mas que por ser mulher há sempre algo de especial e de específico a dar, no mais valia, um contributo. Vamos ter uma partilha de como é que tem sido a sua experiência, aproveitando esse caminho desbravado, mas também o trunfo de ser mulher, porque eu acredito que pode ser um trunfo. Acho que já se falou, né, da sensibilidade feminina, mas principalmente acho que temos muito a dar. Não sei como dizer mais sobre isso, mas acho que quando falámos antes, acho que foi muita coisa e agora não sei nada, mas... Sente que foi mais fácil a luta das mulheres até o ponto em que chegou e assumiu aquilo que tem estado a fazer? Sente que houve um longo caminho percorrido por mulheres? Sim. Mas a minha área onde eu estou agora, ultimamente, tem se tornado um bocadinho mais importante, mas realmente ainda é uma área que não é muito partilhada nem muito mostrada. A agricultura regenerativa e a permacultura é sem dúvida algo que não parece muito, mas é muito importante porque a agricultura hoje em dia convencional tem sido mais destrutiva do que realmente estamos a tirar mais do que aquilo que realmente damos. E apesar de haver muitos movimentos do que nós fazemos ao redor do mundo inteiro, ainda realmente é uma área que ainda tem que se explorar muito. E realmente do que eu estudo muito à volta de muitos projetos, que a gente baseia-se muito em outros projetos, porque se funciona em outros sítios, em outros ecossistemas, em outros ambientes, outros climas, acho que não vai resultar cá. E é baseando em outros homens e outras mulheres, que também fazem a mesma coisa, ganhamos força e coragem realmente para testar teorias e fazemos muitas experiências, coisas que realmente os antigos faziam. Muita gente recorda que eu lembro do meu avô fazer isso, ou muitas vezes o avô, porque a avó não fazia agricultura, estava em casa, apesar de estar lá, ser o tal trabalho invisível, mas há muito reconhecimento realmente de muitas técnicas que nós utilizamos, mas que apesar de muitas vezes as pessoas dizerem que se calhar parecem muito rudimentares, acho que só temos que fazer isso e expandir por uma proporção maior ainda. Acho que é possível fazer muita coisa, acho que se conseguimos ir à Lua, acho que conseguimos produzir produtos psicológicos e biológicos. É só uma questão de usar a cabeça e lá está, a agricultura muitas vezes é dada como um trabalho como mais de força e menos de cabeça. Eu acho que hoje em dia tenho ouvido, desde que cheguei aos Açores, muita gente que fala tanto de gado de carne como gado de leite, e mesmo a agricultura. Tenho conhecido muita gente que é muito aberta a novas coisas, não vão tão pelo convencional, porque somos sempre levados que é assim, não se pode fazer diferente. Pessoas muito inteligentes e interessadas realmente têm melhorar, em explorar, em estudar e fazer melhor. E há sempre possibilidade de fazer melhor, sempre. Sofia, sendo a agricultura um campo em que o conhecimento empírico tem sempre um peso muito grande, como é que é o convívio entre o conhecimento empírico e o conhecimento académico, digamos assim, entre aspas? Como é que se pode harmonizar tudo isso e ir buscar contributos à ciência, à tecnologia, ao serviço do bem, que é o que se pretende, ao serviço da produtividade, da sustentabilidade? Como é que se consegue conciliar tudo isso? Basicamente, também já vamos baseando em muitos estudos que outras pessoas já fizeram, né? Hoje em dia, como eu estava a dizer, os nossos avós, quando faziam por experiência, quando realmente funcionava, era assim que eles continuavam a fazer. Hoje em dia temos a ciência do nosso lado para provar que realmente se eles faziam assim, a nível teórico, realmente eles provam que é possível porque há uma razão. E hoje em dia eu continuo a fazer experiências, há coisas que a gente coça a cabeça e diz, mas este problema tem que haver uma solução, e tentamos uma, duas, perdemos tempo, perdemos dinheiro,
mas ao chegar à conclusão e à resolução de um problema é sempre um triunfo. E é isso que quando a gente olha para trás e vê o trabalho todo que já fizemos, como os meus colegas dizem que às vezes dá vontade de chorar e de gritar e baixar, largar a toalha e baixar os braços. É nesse momento, nesse dia é assim, mas no dia a seguir é outro dia. E realmente quando a gente chega à conclusão e arranjamos uma solução é sempre muito mais, sentimos muito melhor com isso e sabemos que somos capazes. E amanhã, outro problema, outra solução, sempre assim. Sendo empresária, podemos dizer que a resiliência faz parte do campo, não é? O gosto faz parte do seu campo profissional, porque antes de vir o lucro, se calhar vem muito investimento e até algum prejuízo. Algum... Foi muito sacrifício. Isso é. De dinheiro, de conforto monetário, muitas vezes, com desconforto de hobbies, de tempo para nós, muitas horas no terreno, mas, mais uma vez, quando a gente está no campo, acho que só a possibilidade de ouvir tudo está ao nosso torno, os passarinhos, e temos a possibilidade de observar os pequenos detalhes. Parece que às vezes é insignificante, mas acho que é muito importante nós sabermos o que é que nos rodeia. E é nisso que a gente também se fazer a nossa agricultura, é que não é que a gente não vê que não existe. Nós fazemos solo vivo, e o solo vivo faz com que tudo que nós não vê está lá, mas trabalha para nós. São trabalhadores sem ordenado. Isso não temos que pagar a segurança social. Mas eles estão lá, é só isso que a gente tem que trabalhar. É todos os ciclos, todos os micro-organismos, as bactérias, os fungos, tudo que está lá. São coisas que, mais uma vez, a ciência apoia muito e que não vermos não quer dizer que não estejam lá, é muito, muito importante no solo vivo. É como o nosso corpo, se nós tratamos bem o nosso corpo, resistimos mais a doenças, temos um sistema imunitário muito mais forte. O solo é igual, se a gente produz um solo com bastante matéria orgânica e bastante rico, vai fazer com que todos os ciclos, todos os fungos, todas as bactérias que vão estar presentes, vão fazer com que a planta tenha um sistema muito mais saudável, para elas proliferarem muito mais saudáveis, muito mais resistentes a pestes e a doenças. E é o que nós fazemos todos os dias, é produzir solo, e ao produzir solo a gente produz legumes saudáveis e muito mais nutricionais. E a ecologia é a nossa casa, portanto, exatamente. Esse trabalho da agricultura vem reforçar isso mesmo. Esse sentimento de casa, sim, em que todos somos corresponsáveis, não é? Sim, sim, sim. E não falo só da agricultura, de todos os campos, mesmo quando produzindo animais, ou fazendo agricultura, ou produzindo queijo, quando fazemos com amor e carinho, as pessoas não veem essa parte quando vão buscar alguma coisa ao supermercado, quando está na prateleira, vamos contar, que não sabem o que é que está por trás. As pessoas tomam conta dos animais com carinho e paixão, e isso muitas vezes não se nota dentro de um pacote de leite ou num queijo empacotado, mas está tudo lá. Está uma vida por trás, está uma pessoa, está... Estamos no véu. E buscar agora o triângulo do produtor, do consumidor e também do distribuidor, que está ali. Será que um falhando, não é, compromete muito provavelmente o sucesso e a felicidade, o bem-estar de todos os outros? Sendo que devia haver mais cuidado na apresentação, sim, sim. No marketing, por vezes triturador, e que faz chegar às pessoas não o que tem mais qualidade, mas o que tem mais capacidade de investir na publicidade, na promoção. Sim. As pessoas cada vez mais estão mais próximas do que é que realmente é produzido ao local. Elas têm gosto em realmente fazer parte disso, de saber que estão lá para quando vão comprar um produto, um pacote de leite açoriano, uma manteiga. Desde que vim para cá compro quase tudo açoriano. Faz parte de mim, realmente da vontade que eu tenho, de me acompanhar como um sócio e nós fazemos uma bela equipa. Mas é isso, a gente trabalha local, temos que apoiar o local e acho que é um ciclo vicioso e é muito importante porque somos nós que damos força aos Açores através dos produtos locais e damos mais força às pessoas que realmente continuarem a fazer um bom trabalho, porque nós apostamos nisso. Se as pessoas realmente percebem o que é que está por trás e as pessoas têm muito gosto de saber que realmente é feito local, é feito com amor e carinho e tenho visto muita gente a falar com muito amor e carinho. E temos que continuar realmente a apoiar. Acho que é muito importante. Muito bem. Passo agora a palavra a Célia Mesquita, veterinária, desenvolve há 18 anos a sua atividade na Ilha do Faial, sempre ligada à administração pública, primeiramente na divisão de veterinária e sanidade animal,
e mais recentemente como diretora do Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha do Faial, tem assim um contacto próximo com as produtoras e tem desempenhado um papel importante entre estas e os serviços oficiais, fazendo pontes, não é? Fazendo pontes. Claro que falar consigo é falar de segurança alimentar, de sanidade e proteção animal, tudo isso, proteção vegetal, tudo isso, os medicamentos e de que maneira. Portanto, vamos falar um bocadinho da administração pública ao serviço da agricultura. Bem-vinda também à conversa. Obrigada. Bem, eu também faço parte, não é? Estou no meio, inicialmente há 18, 19 anos, não são há 18, já são há 19 anos. E realmente sempre na divisão veterinária, sempre num contacto muito direto, nas nossas saídas para o campo, que agora faço menos. E sem dúvida, eu acho que vou reforçar o que já foi aqui dito, a mulher sempre teve um papel muito importante e sempre teve na retaguarda. É muitas vezes a mulher que vem com os papéis aos serviços oficiais para ajudarmos e a mulher assume sempre muito esse lado da agricultura. Acho que hoje em dia também a sociedade e a mulher tendo acesso à escolaridade, a poder estudar, sem dúvida que consegue também ajudar em áreas muito importantes da agricultura e não ficar tanto na retaguarda como estaria antes. Acho que nós serviços oficiais, nós administração, temos um papel muito importante na consciencialização da sociedade e no saber partilhar estas experiências, que acho que são sempre ótimos exemplos e que dão muita segurança para quem quer continuar e ficar o bichinho. Por isso mesmo, e nós temos trabalhado nisso, quando eu digo nós, é a administração, na parte da educação, da literacia, levar a agricultura às crianças, que acho que é fundamental e acho que pode ser uma mais-valia para conseguirmos que haja toda uma continuidade que se quer. Nós temos aqui exemplo de pessoas que estão no meio sempre por paixão e a paixão é fundamental, eu acho que em todas as áreas, não é? Quem está por paixão consegue superar se calhar mais facilmente todos os sacrifícios que existem, sem dúvida, também na administração, não é? Também eu agora num cargo de se calhar de direção em que tenho que me dividir também e se calhar menos tempo para os filhos, para a família, mas acho que quando estamos por paixão tudo se consegue, acho que o discurso é sempre muito este. Acho que é isto, mas sem dúvida acho que temos que dar os bons exemplos, mostrar os bons exemplos, é possível, ou seja, acho que as mulheres têm que acreditar que é possível, são e sempre foram ela muito importante e acho que é muito importante a educação desde a escola, trazer as escolas à agricultura e levar a agricultura às escolas, acho que é uma aposta muito importante e que nós, a administração, temos que defender. Muitas vezes brincamos, dizemos que nas escolas os meninos não sabem de onde vêm os ovos, de onde vem, não é? Aparece já tudo ali muito direitinho, muito organizado, muito empacotado e depois não têm essa noção. E essa ligação tem de ser feita, não é? É fundamental e conseguimos ir fazendo, pôr na sementinha, não é? E às vezes literalmente a sementinha na sala de aula para presenciar em cada fase de crescimento e de desenvolvimento. Sem dúvida. Jacinta, que gosto de conhecê-la pessoalmente e estar aqui ao lado. Jacinta dos Santos, funcionária no laboratório do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, sempre com um papel relevante a nível associativo e na salvaguarda dos direitos das mulheres, além de produtora de vacas de leite, até inteiro, foi fundadora e dirigente da Jagrifa em 1993, tendo sido a primeira mulher presidente de uma associação agrícola nos Açores, foi também fundadora da UMAR na Ilha do Faial. Como é ser presidente de uma associação com essa natureza nos Açores e, se calhar, curiosidade das minhas curiosidades. Como lá chegou? As mulheres têm sempre um ponto de oculto e que só se estão a conhecer nas alturas certas. E mostrar à sociedade, mostrar aos homens que também somos capazes e que chegamos até onde queremos quase. Ninguém chega a um patamar muito superior, depois pode ter uma queda grave, mas vai de grau em degrau, chegando
alguns patamares. Alguns que não estão nas nossas previsões, mas está-se num degrau, vai subindo e quando se apercebe alguém está a valorizar o nosso trabalho, a olhar para o nosso trabalho como mulheres e a apreciá-lo e até que ponto é que poderemos ser mais úteis ainda dentro do contexto, neste caso, da agricultura. Portanto, eu iniciei sempre lidei com animais, desde os tempos dos meus pais, e depois ao vir para o FEL, porque eu não sou felense do Pico, continuei, não tão ativamente, mas sim ter sempre lugar, e a dada altura, ao fim de 10 anos vão considerar isto como na altura que eu fiz esta mudança, alguém disse isto foi passar de um patamar tão pequeno para um muito grande. Eu trabalhei durante 10 anos no Jardim de Infância, no Castelinho, portanto, não era educadora, era auxiliar de educadora, cuidava das crianças, adorava o trabalho que eu fazia, mas, como tudo, surgiu a oportunidade de ingressar na agropecuária e eu tive que optar. Ainda tive com licença sem vencimento e a tempo inteiro na ordenha, comecei, portanto, na ordenha a vacas. Pela primeira vez, e sou sincera e não tenho, vi uma máquina de ordenha, porque na casa dos meus pais ordenhava-se à mão, vejo uma máquina de ordenha e fui aprendendo e fui lidando e fui na altura o meu marido não tinha disponibilidade, porque tinha uma profissão que não dava para colaborar a tempo inteiro comigo, e assim sucessivamente, e durante 2 anos, portanto eu deixei a atividade de cuidar de crianças, que é uma atividade muito boa, mas também cuidar de animais também acaba por ser muito bom. Durante 2 anos foi a minha tempo inteiro na produção de leite, como a Maria de Lourdes citou, e muito bem. Eu digo hoje que incentivem as crianças, as meninas, é muito bom lidar com os animais, aprender com eles, porque os animais para nós são uma terapia e vão nos ajudar muito na nossa vida. Poderá ser cansativo fisicamente, mas de certa forma, na parte psicológica, acho que é uma mais-valia e que ajuda-nos a ultrapassar muitos obstáculos que por vezes na nossa vida existem, e naturalmente também eu tive que ultrapassar alguns obstáculos na minha vida e foi essa atividade que me ajudou bastante. Portanto, deixo assim no ar esta mensagem para que as crianças hoje olhem a esta atividade agropecuária, quer seja da parte da horticultura, ou seja, floricultura, que também exerce um pouco disso, da monocultura da vaca. Tudo isso é uma terapia, é importante, é fundamental e, como dizia a Maria de Lourdes, e sempre se disse, a terra é que dá o pão. E temos que ir incentivando as nossas crianças, que isto é muito importante, tirar este dividendo, para que amanhã não pensem só que o dinheiro é que dá o pão. É preciso cultivar para ter o dinheiro poder dar o pão. Esta é só uma pequena intervenção daquilo que eu tenho, que eu sinto, o que é a agricultura na sua generalidade. Posto isso, entrando agora no ramo associativo, que era essa a pergunta que queria, mas eu não entrei no ramo associativo porque era a Jacinta, que trabalhava no Serviço de Desenvolvimento Agrário. Então, olha, vamos convidar a Jacinta para ingressar esta associação que foi criada por nós, jovens agricultores. Não foi, portanto, não foi assim, olha, anda cá, Jacinta, porque tu talvez sejas uma boa presidente. Não foi por isso. Foi porque realmente eu exerci a profissão e mostrei aos agricultores
que eu sabia ser uma profissional na agricultura. E eles pegaram nessa oportunidade e fizeram o convite, constituíram lá a associação, organizaram-se e fizeram o convite para, se eu queria interessar, a Associação de Jovens Agricultores estava a ser constituída nessa altura. E eu senti que sim, eu tinha que dizer que sim, porque eu já não estava a trabalhar só para mim, mas estava a colaborar com todos os jovens agricultores naquela altura e, portanto, que queriam evoluir, que queriam crescer e que precisavam de ajuda. Não era da minha ajuda, da ajuda, de uma ajuda total de todos, a participarem ativamente, a comunicarem e a saber até onde poderíamos ir mais longe para trazer, adquirir conhecimentos e melhorar as suas explorações. Porque quando se está limitado a um espaço como o Faial, é pequeno, vamos tentar ver até onde podemos chegar, ir mais longe. E portanto, eu, com a colaboração destes jovens que ainda hoje são produtores de leite, a maior parte deles são produtores de leite, se não estou aqui a minha amiga Maria Lourdes, que se eu estiver aqui errado, me diga alguma coisa, mas eram só produtores de leite. O que é que conseguimos? Conseguimos primeiro ponto de partida a Constituição e esse da Associação e seguidamente. Nós não podemos ficar sozinhos. Nós temos que dar assim um passo seguir outros caminhos. Então fizemos contatos com associações de jovens agricultores a nível regional. A Associação de Jovens Agricultores da Terceira, penso que o nosso secretário, mais ou menos nessa altura, também andava na Associação de Jovens Agricultores, não andava por perto, nós conhecemos desde essa altura. Depois demos um saltinho até São Miguel, a Associação de Jovens Agricultores de São Miguel, e eu penso que os estatutos, nós pedimos estatutos a uma associação para nos ajudar, e assim, lentamente, fomos entrando no mundo deles, e eles foram nos aceitando. Eu não quero me referir à minha pessoa, portanto, não quero estar a dizer que a Jacinta caminhou. Nós, foi um trabalho em conjunto. Eu era a representante da Associação de Jovens Agricultores, mas eles também tinham a sua voz e também davam a voz que eu pedia. E fomos lentamente conquistando, abrindo caminho e conquistando outras alternativas que poderiam ser úteis para a nossa ilha. Fomos para a Terceira, fomos para São Miguel, fomos para o continente português, não é? Digamos assim. Nós éramos associados da AJAP, que era a Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Conseguimos também da CAP, e nós conseguimos, através da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, intercâmbios a nível europeu. Fomos à Itália, fomos para a Holanda, a Itália, fomos à Irlanda, tudo isto através de intercâmbios que a AJAP promovia, e nós, como éramos associados, conseguimos chegar para além de Portugal. E os nossos jovens agricultores foram conhecer um mundo desconhecido, que também era para mim, também era para eles. E trouxeram muita coisa, que tenho a certeza que melhorou bastante, abriu as ideias, trouxeram ideias novas, vontade de investir, e investiram, e conseguiram, muitos deles, que ainda hoje estão bem estruturados, e eu acho que isso foi uma das...
foi uma boa ajuda sair deste pequeno mundo e ir ao... Sim. Como presidente, como mulher, falando agora um pouco disso, posso dizer que tenho... nunca senti, eu sempre participava nestes intercâmbios, nos colóquios, nos congressos, que havia congressos faziam-se congressos, acho que basicamente todos os anos da agricultura, ora num lado, ora no outro. Eu representava a Associação de Jovens Agricultores, era a mulher, e eu agradeço aos colegas presidentes de todas as associações a nível Açores, o modo como me trataram, como cuidaram de mim como mulher e olharam para mim como uma mulher, e eu respeito os ensinamentos que eles me deram, foram que eu hoje guardo com muita, mesmo de certa forma no coração, porque eu nunca senti que eles, por eu ser mulher, que eles me assim, a Jacinta é uma mulher, portanto, não, eles ensinaram. Eu lembro-me, recordo-me de quando fazia as minhas intervenções, pronto, com pouca experiência, mas fazia. E às vezes era repetitiva. E recordo-me do meu amigo Paulo Caetano, na altura ele era presidente da Associação de Agricultores da Terceira e penso que da Federação também. Ele, depois da minha intervenção, num congresso, ele chamou-me e disse: olha, assim, tu fazes assim uns tópicos e depois lês e dizes 3 ou 4 coisinhas e tal, e depois vais ao segundo, que é para não repetir muito, assim acabas por dizer tudo, por dizer o que tu queres dizer, em vez de cansares a repetir tanta vez a mesma coisa e depois acabas de dizer tudo o que tu queres. E isto para mim não foi ofensa, foi muito obrigado, porque realmente eles ensinaram. Em relação ao Jorge Rita, tenho que lhe agradecer também. É uma pessoa que eu prezo muito e que também foi sempre um professor. Pronto, digamos assim, ele foi um professor. Porque eu ainda hoje, se eu ligar para ele por questões da agricultura, ele tem sempre dado o feedback. Por isso eu digo, foi uma experiência bonita. Gostava que outras, eu gostava de ver jovens, mulheres, pegarem nisto. Isto é bonito de viver, porque a gente vive o trabalho na agricultura, mas há muitos caminhos e muito que nós podemos seguir, que nos valorizam tanto, que nós passamos a ser conhecidos e passamos a conhecer muito mais pessoas, ter muito mais ligação, muito mais conhecimento, que é sempre é sempre uma mais-valia para a terra natal. Nós trazemos cultura, nós trazemos um vasto leque de conhecimentos que são importantes. E isso, como Presidente, isto é um bocado, no início, tudo é assim, claro que tinha que se ter também reuniões com o secretário, não é? Os secretários para reunir, para apelar, não estava na associação só para dar um sorrisinho para a plateia, ao povo, estava ali com um objetivo, que era defender os agricultores. E recordo-me de uma audiência que nós pedimos a um secretário e claro, com os meus colegas da direção, o secretário, pronto, eu estava a ser um bocadinho exigente e ele disse, porque a Jacinta é muito exigente. E eu disse, pois sou, não há dúvida nenhuma. E o senhor secretário, não é? O senhor secretário está a defender o seu lugar.
como secretário da Agricultura. E eu estou a defender o meu, como representante dos jovens agricultores do FAIAL. Portanto, aqui, cada um defende o seu, defende a parte, eu, no fim, tenho de dar a conversar. Mas eu tinha essa garra e não tinha, não ia assim a correr como eu vou, a correr para o meu trabalho, que já aqui não é um espaço que eu conheço. Mas reivindicava. Para quem só chegou a este encontro pela via telemática, não haja confusões, não estamos a falar do Sr. Secretário. Para quem só agora chegou. Não, mas Estou a brincar. O Sr. Secretário conhece-me na altura que eu era presidente da associação. E ele está a pensar assim, ainda bem que foi noutro tempo. Se fosse agora, se Eu diria que tivemos intervenções até aqui muito interessantes, muito ricas. Se ficássemos por aqui, já iríamos mais ricos para casa com todas as intervenções que aqui ocorreram. Já agora uma partilha muito simples. Há 10 anos atrás ou mais, um querido amigo meu, historiador, investigador, dizia: quem tiver um pedacinho de terra no quintal e plantar alguma coisa, não passa fome. E eu achava essa conversa assim uma coisa de outro planeta. Ele repetia isso, eu dizia, oh meu Deus, mas... E realmente, mais de 10 anos passados, depois do mundo lidar com uma pandemia, com uma guerra, com outros países onde a subnutrição existe, onde a água não existe, de facto, esse amigo tinha toda a razão. Quem tem um pedacinho de terra e sabe plantar, cuidar e retirar da terra alguma coisa, não passa fome. Agora, que o Sr. Secretário está, mas vai deixar falar à vontade, não se inibam. Momento presente na nossa agricultura, dificuldades, desafios, oportunidades, fragilidades, toda a gente ouve nos telejornais o PRR, o PEPAC, todas essas expressões, tudo isso, os prazos, até 2000 e tal, até 2027, e mais isto e mais aquilo. Na prática, para quem está no terreno, para quem está no dia-a-dia, que dificuldades e que satisfações também deve haver, não é? Motivo para estarem satisfeitas, certamente. O que é que neste momento vos preocupa mais? Pode ser uma ameaça ao vosso setor e, por outro lado, o que é que pode ser uma oportunidade e luz ao fundo do túnel, ou já a meio do túnel, ou já aqui? Podem falar, podem interagir. Posso falar um bocadinho das queixas que às vezes nos chegam, não é? Pois, se calhar, pessoalmente, pronto, sem dúvida que o custo de vida, o aumento do custo de vida, o aumento dos custos de produção são preocupações que chegam todos os dias aos serviços, não é? Uma conversa amena e associada à conjuntura toda que se vive hoje em dia. São grandes preocupações do agricultor. Os custos de produção são conhecidos, o gasóleo, portanto, os custos aumentam. A verdade é que a gente vai ao supermercado e a comida está mais cara, mas isso não se reflete na produção primária, não é? Na rentabilidade dos nossos produtores. Se calhar deixava aqui este, não sei se depois por experiência própria, se quiserem falar um bocadinho. Sim, nota-se bastante nas sementes, nota-se bastante na comida bio para os animais, porque temos que seguir temos tudo muito bem controlado, queremos comprar sementes que não sejam biológicas, não entramos a semente que queremos que não seja biológico, explica a emissão, somos muito controlados. Por um lado, eu acho que isso também acaba por ser, às vezes, não é exagero, eu acho que até é bom porque realmente se queremos provar que somos biológicos, temos que provar que realmente produzimos biológico, mas eu acho que em relação ao convencional temos muito mais trabalho, temos muito mais esforço a provar que realmente fazemos as coisas bem. Eu faço questão de ter bom bem-estar animal, por exemplo, como outras senhoras também, outros senhores tratam os animais com amor e carinho, porque realmente olham para o animal com serviço e querem dar bom bem-estar ao animal. E isso às vezes é um esforço muito grande que às vezes nem compensa, mais uma vez, da maneira como a gente depois consome no final.
As ajudas monetárias também às vezes também não chegam, como podiam chegar. Se queremos fazer um projeto demoroso, demora 1, 2, 3 anos, muita coisa acontece, 1, 2, 3 anos, pode acontecer uma pandemia, pode acontecer uma guerra. O dinheiro realmente, às vezes temos que avançar muito do nosso, que às vezes não temos, para depois realmente esperar pelas ajudas do governo. O facto biológico, muitas vezes as pessoas pensarem que não temos tantos gastos como o convencional, não é assim tão certo, temos outras lutas para fazer. Não usamos pesticidas, nem herbicidas, nem fungicidas, mas usamos outros tratamentos. E temos muito mais atenção, estamos fisicamente lá muito mais tempo, se calhar, ou temos que observar muito melhor, temos muito mais barreiras físicas para comprar, por exemplo, as redes, e são outros gastos, coisas que também se desgastam com o tempo, as coisas quando se compram não duram para sempre, por isso os gastos são sempre contínuos. E às vezes acho que poderia haver um bocadinho mais um controle, uma supervisão, realmente. As pessoas pudessem dizer que, sim senhor, este senhor, ou esta senhora, agora eu falo no geral, porque acho que muito homem como mulher, acho que quando trabalham com gosto e com... dá para ver no final, né, o dar valor. Realmente as pessoas quando fazem esse esforço muitas vezes não são tão compensadas, não facilmente. Mas lá está, mais uma vez, retiro a mesma ideia, quando fazemos com gosto, fazemos. Isso para assim para a frente. Dificuldades. Sempre existem dificuldades. Mas vamos dando a volta lá com a nossa experiência, mas no nível de vida, toda a gente sabe muito parte, não só a nível agrícola, mas sim muito refletido a nível agrícola. Tudo com preços muito elevados que o que a gente vende não faz o impacto do lucro e de poder gerir. Sim, estamos gerindo com muita dificuldade. Mas lá vamos em frente porque fazemos por gosto, é o nosso meio de vida. Não vamos desistir hoje e amanhã subir, vamos começar amanhã. Não, temos que continuar. Não seja num dia, se começa no outro. Mas sim, mas acho que é difícil em todas as áreas neste momento. É muito complicado. Mas lá vamos conseguindo com gosto, com apoios que chegam tardios, mas chegam, são sempre bem-vindos. E com a nossa mão de obra. Não apagamos, todos nós a fazermos, mas tem coisas que não pode ser assim. Não temos ordenado no fim do mês. Não está certo. Que devíamos ter. É um ordenado incerto, porque se trabalhamos por conta própria, é sempre um ordenado incerto que tem que esticar para todo lado. Clarice queria dizer qualquer coisa, certo? Eu queria colocar uma questão que é, segundo os estudos que tivemos a fazer recente, também para mim fui uma escola, parece ser verdade que há uma redução no número de pessoas a trabalhar na agricultura em diferentes lados, naturalmente. E a questão que eu gostava de colocar é, se assim é, o que é que a região pode fazer, o que é que nós achamos que é possível fazer para modificar esta situação. E eu digo modificar esta situação porque também muito pensando nas próprias mulheres. Porque se repararam naquele segundo quadro que mostrei, há um avanço das mulheres para 20%. Não parece muito, mas é um avanço. Portanto, há uma redução na parte dos homens em termos de população e há um avanço, não, uma diminuição e há um avanço da parte das mulheres. E isso é um dado positivo. O que é possível fazer para avançar de maneira a haver uma melhoria na entrada de mais mulheres na agricultura?
Era esta ideia que eu queria colocar. Uma falta de um ensino. Por acaso, há bocadinho, como estávamos aqui a falar, e estava a pensar nisso. Ouve-se pouco as mulheres, portanto, é importante a situação, portanto, é a agricultura biológica, portanto, isso não há dúvida nenhuma que tudo o que há bocadinho que a Sofia dizia, eu só estava a pensar quando eu me criei, nós tínhamos uma agricultura biológica 100%, não é? Eu fui criada com uma agricultura biológica. Nós não pensávamos nesse nome tão pomposo, mas na realidade era a nossa saúde estava a ser bem cuidada. Mas eu acho que em termos de produção da produção de carne e de leite seria uma aposta. Acho que a nossa ilha precisava de mais produção de leite. Não sei se o Presidente da Cooperativa está aí, não está, mas eu penso, isto é a ideia que eu tenho e que é uma ideia que remonta do meu tempo. E foi uma política mal feita, isto é uma política agrícola, não é política de partidos, política agrícola mal feita, mal elaborada na altura certa, que levou a que o ponto de situação da produção de leite hoje está como está, devido a uma má política agrícola. E não foi por não haver apelo suficiente para haver o aumento. Na altura eram cotas, e esta ilha pediu cotas para a produção de leite. Os agricultores, que era nessa altura que se andava muito nesse intercâmbio e que vieram cheios de pica para aumentar a sua produção de leite e para justificar o investimento que tinha sido feito na cooperativa agrícola, a nova fábrica. Basicamente, quando foi construída a nova fábrica, quando ela começou a elaborar, o que é que aconteceu? Já tínhamos muito menos produtores de leite e começou a haver uma quebra de produção, de leite. E a desistência de jovens, não foi os jovens, mas mais aqueles de meia idade, digamos assim, foram deixando de produzir. Portanto, a produção de leite seria uma mais-valia para a nossa ilha, sem dúvida nenhuma, para a fábrica que nós temos, que tem capacidade para elaborar muito mais do que isso. Seria um bom incentivo que os jovens investissem na agropecuária, na produção de leite e também na produção de produtos hortícolas, porque a gente basicamente, os produtos hortícolas que nós temos vêm do Pico, ou vêm da Terceira, ou vêm de fora, e nós temos terra, nós temos terras para cultivar, mas há aqui uma falta talvez de incentivo. Não me compete a mim incentivar, eu incentivo, porque eu produzo alfaces, eu produzo tomate, eu colaboro com o meu filho nas vacas, eu continuo sempre ativo, para além de ser funcionária do serviço, mas com o mesmo horário e com o mesmo peso como funcionária. Para além depois, então, mas tem sempre esta atividade e sinto que gostaria de ver jovens também aderirem a estes projetos, porque é interessante das couves, das alfaces, desses produtos, das hortícolas, que o nosso mercado não tem. E nós temos terra para poder ter isso. Portanto, não vou dizer que vão aderir, isso depois compete já à Associação da Tribo, que está ali a nossa Presidente, se não me falhar a memória, na linha é da responsabilidade dela, trazer as meninas da escola e não só os rapazes, que vejo são mais rapazes na Tribo, as meninas, e incentivá-las à produção e dinamizar isso, para a gente ver as mulheres, por dar continuidade ao projeto que foi iniciado por vocês, mulheres, e também para homens, desculpa lá, mas hoje é o dia da mulher. Portanto,
incentivar as criancinhas também a virem ver isso, as meninas e elas acabarem. Isso é interessante, para ver como é importante para a cabecinha delas e para elas se mentalizarem. Isto é um apelo que eu estou a fazer. E já, a minha filha já está grande e tem netos já rapazes, portanto, vocês agora. Seria uma ideia para quem está à frente nessa frente, tentar levar um bocadinho as meninas a conhecerem um pouco mais da nossa realidade. Isso vai ser bom para elas no presente e daqui a, nem sequer digo um futuro muito próximo, eles vão ter que se dedicar a cultivar qualquer coisa. Independentemente de não haver apoio ou não haver isto, houve a pandemia, agora há a guerra, a seguir à guerra a gente tem que pagar a guerra e somos nós todos que pagamos e depois não temos dinheiro para comprar a comida, como é que vai ser? Se a gente cultivar, tem, pronto, deixo esta minha palavra de mulher para mulheres. Mulheres grandes e para um incentivo, para incentivar as mulheres pequeninas, as crianças a esse caminho, que é importante. Não podemos só esperar pelos apoios, porque é assim, os apoios vêm de longe e então muita gente está à espera de apoios em todo o mundo e por isso a gente vai salvaguardar o nosso meiozinho, não é? E tentar ir incentivando a agricultura, não é? Vacas não faltam. Vacas, pronto, toda a gente está se dedicando à produção. À carne não vai faltar, leite, realmente foi uma falha, mas foi uma política mal feita. Eu sei que o Sr. Secretário lembra-se também, estava mais ou menos, não era da terceira, vocês lá não sentiram tanto isso. Mas a gente aqui sentiu bastante. Na altura a gente pediu cotas porque nós tínhamos que aumentar e foi-nos cortado. Fizeram pedir uma cota, foi para os tomates, para... A sério! Isto nunca mais esquecer. Não, ainda gosto, ainda quer dizer, mas foi uma política, foi ali uma reforma que foi mal feita e o FAIAL pediu cotas e realmente não nos quiseram dar cota. E aí foi um prejuízo para a nossa ilha, em termos da produção de leite. Foi. Na ilha, e não só, as questões de poluição associadas à agricultura também são muito faladas, a questão ambiental, a ecologia, tudo isso. Portanto, uma palavrinha relativamente a essa questão, agricultura e poluição, agricultura e turismo, nós temos os campos aqui, portanto, o turista passa, o turista vê, o turista fotografa, o menino vai para a escola, passa pelo campo, o campo é nosso vizinho, a vida no campo está ali ao lado. E que não estivesse, não era, mesmo que estivesse escondido, não era por aí que não teria o melhor tratamento e todo o cuidado. Mas também gostaria de não deixarmos passar, não é? Essa oportunidade de sempre falar das questões ambientais, e os cuidados, e os riscos, e os desafios relativamente à agricultura. Eu como não nasci cá, a primeira coisa que me sempre recordar dos Açores e que até hoje ainda me encanta é o verde. Este verde imenso, sempre que eu vou na estrada, venho para a cidade, vou pela cidade, e o pico, sempre que eu tenho pico limpo, acho que é uma imagem que eu digo, acho que valeu mesmo a pena vir para cá, só por causa disso. É terapêutico, é como estar a fazer um pequeno jardim, é terapêutico, é como a Alvalina disse, estamos no campo e fomos sozinhas e refilamos e queixamos e acho que os Açores têm um potencial enorme, tanto a nível agrícola como a nível pecuário, como a nível turístico, tudo. Mas tem que ser... E a conciliação destes todos juntos, sem dúvida, que seja essencial. Eu posso só dizer uma coisa porque ainda fiquei ali com aquele slide. É óbvio, estamos a falar ali de números, mas eu acho que faz algum sentido cruzar alguns números que eu também não os tenho, mas um bocadinho pensar, é verdade que se calhar a população de homens e mulheres que estão na agricultura está a diminuir, mas e a produção? Portanto, ver aqui uma coisa, porque às vezes se calhar pode entrar uma correlação, acho que se calhar fará algum sentido e poderá, se
calhar não ser assim uma descida tão grande. Mas eu acho que isso que estávamos a falar faz todo o sentido, que é conseguirmos conciliar o turismo com o que temos para dar, com a nossa agricultura, e sermos também aqui sustentáveis e conseguirmos aproximar as pessoas e ajudarmos a uma mudança de mentalidade, termos uma visibilidade diferente junto da população e começarmos a pôr outras sementinhas para vermos isto a crescer. Eu acho que faz todo o sentido e poderá ser uma via muito interessante de ser trabalhada, sem dúvida. Eu só queria dizer, em relação à questão dos quadros, são quadros reais. Sim. Que nos foram fornecidos, inclusive alguns deles até foi o próprio INE. Portanto, são reais, são verdadeiros. Naturalmente que é necessário analisar bem e ver o que fazer para transformar. E quando eu falo em transformar, também estou pensando muito nas mulheres, naturalmente. Porque, como se vê, elas estão a avançar, não é para reduzir em termos já. Portanto, mas são dados reais. Nós não inventamos da nossa cabeça. Sim, eu não estava a questionar. É quase para pensar, não é? Não são em todas as situações, mas no primeiro é muito evidente a redução de 2009 para 2019. A redução é muito grande, no primeiro. No segundo também existe isso, mas o que fixei mais foi no avanço das mulheres que têm 20%, mais de 20%, e no terceiro não chega a 20%. Mas há um avanço por parte das mulheres, e isso é positivo, não é? É preciso trabalhar mais. Portanto, quando avançava esta ideia, é para ser refletida, não é? Claro que não somos nós apenas a pensar nisso, não é? Mas faz parte, não é? Para avançar com o sector, não é? Que é tão importante para nós, para a região. Não é só o Faial, é tudo a deles. Mas não foi inventado, é real. Aliás, eu tive muito cuidado. Alguém me enviou parte e depois eu fui à Sereia, que em São Miguel só existe a Sereia. Fui à Sereia, a funcionária foi muito gentil, tentou procurar, não conseguiu. Depois enviou para o INE, e o INE, 3 dias depois, mandou-me tudo perfeito. Mas se calhar não explica bem, eu não estava a conversar. Eu estava a dizer que acho que seria interessante fazer uma correlação com a produção. Exato. A diminuição E do número fazer a relação com outros setores, naturalmente. Mão de Sim, obra, exatamente. mão de obra e produção. A correlação mão de obra e produção. Produção, exatamente. E que tal abrirmos a conversa ao público?